Jair Bolsonaro e a delegação brasileira de ministros já estão todos de volta a Brasília. Nós acompanhamos tudo por aqui na Globo News, essa primeira visita. E o destaque foi um encontro, claro, entre o Bolsonaro e o presidente Donald Trump na Casa Branca, onde os dois deixaram claro que pretendem mesmo estreitar, aproximar as relações entre Brasil e Estados Unidos. Conversamos agora com o Tiago Eltz, em Nova York. Prazer tê-lo você de novo por aqui, Tiago. E me fala como é que repercutiu por aí nos Estados Unidos essa visita, esse encontro, a disposição dos dois chefes de Estado em estreitar relações. Boa tarde. Oi, boa tarde, Maria. Bom estar com vocês. Boa tarde a todo mundo aí. Eu acho que a gente dá para dividir a repercussão aqui da visita em dois campos diferentes, né? Um é sobre os resultados da visita, né? O que a gente teve de prático, decisões, acordos. E aí, eu acho que sem dúvida a maior repercussão foi Venezuela. Todo mundo falou do posicionamento dos dois países sobre a Venezuela, apesar de não ter tido alguma decisão prática ali, se falou muito de Venezuela. E aí um segundo campo que foi muito mais explorado e repercutiu muito mais é a questão das similaridades entre os dois presidentes, da questão do Bolsonaro se esforçar para se mostrar alguém pró-Estados Unidos e de quanto os dois presidentes têm opiniões parecidas. A maioria das coberturas rodou em torno desse assunto, né? Muitos usaram a expressão Trump dos trópicos, Trump da América do Sul, lembrando que o próprio Trump usou essa expressão. E uma outra coisa que teve uma repercussão bem importante foi a declaração do presidente Bolsonaro de dizer que a maioria dos imigrantes não tem boas intenções. O assunto imigração é muito quente aqui, né? Muito polêmico, a briga gigante do Trump querendo o muro dele. Então essa declaração meio que surpreendeu, né? Vindo do presidente falando dos seus próprios imigrantes. Depois Bolsonaro acabou se desculpando pela declaração, mas teve uma repercussão relevante aqui e também quando o Bolsonaro falou nessa mesma entrevista, ele falou sobre os imigrantes numa entrevista na Fox News e também criticou a imprensa. Então, os jornais aqui acabaram mostrando essa semelhança de posicionamento dos dois presidentes, de ataque à mídia, e mostraram o Trump se dizendo orgulhoso, né, quando o presidente Bolsonaro usou a expressão fake news. Então o Trump ficou ali como orgulhoso de ver a sua criação ganhando eco em outros países. E aí, sobre eco, eu separei aqui, achei interessante o jeito que o New York Times descreveu a visita. Ele escreveu que o Trump recebeu Bolsonaro e foi como se o Trump estivesse se olhando no espelho. Essa foi a frase exata do New York Times. Eles disseram que o Bolsonaro é um eco do presidente americano. Já o Washington Post disse que o encontro foi cheio de bajulações em troca de bajulações dos dois presidentes, mas aí descreveu o encontro como um bromance. Disse que tinha rolado um clima de romance entre os dois presidentes e também deu um destaque, o Washington Post, na sua edição online, as críticas que o presidente Bolsonaro teve no Brasil por causa dessa visita, algumas críticas por ele estar fazendo concessões demais nos Estados Unidos. Então o Washington Post deixou um lugarzinho lá com essa repercussão no Brasil. E uma outra chamada interessante do The Guardian, que disse que a visita do Bolsonaro aqui nos Estados Unidos teve todos os ingredientes de uma novela brasileira. Diz que teve intriga, traição, família e controvérsia. Foi assim que o Guardian descreveu a visita do Bolsonaro nos Estados Unidos, como uma novela brasileira. Gente, muito interessante ver o ponto de vista, né? O avesso, digamos aí, da mesma visita oficial, mas não há dúvida, né, Pedro, que houve ali um encontro num clima muito ameno, um clima de muita amizade, de portas abertas. Eu queria que você também desse o seu balanço. Não, mas acho que não é tão diferente assim do que a gente analisou por aqui, né? Houve avanços, mas também houve ali alguns precalços, como a presença do Eduardo Bolsonaro, completamente atípica ali
naquela reunião mais íntima na Casa Branca. Mas foi o próprio Trump que convidou. Depois Sim, foi... É que o Trump gosta de ficar com a Ivanka também, não é? Em algumas reuniões de petit comitê. O que também causa estresse muitas vezes, né? Mas o presidente Bolsonaro falou, antes que falem que fui eu que botei, o convite veio do Trump. Tem um histórico aí da filocracia já, né? Do Carlos Bolsonaro no carro dele na posse, aí enquanto ele estava lá nos Estados Unidos, o filho, que é vereador aqui do Rio de Janeiro, foi lá a Brasília para falar em nome do pai, sabe-se com quem, sabe-se o quê. Essa confusão ali já é quase uma marca registrada desse início de governo, que só foi acentuada pela questão do Eduardo Bolsonaro no Salão Oval. Salão Oval. Inclusive, parece que tem alguém noticiou, acho que foi a Folha de São Paulo, que criou ali ciúmes sérios no Ernesto Araújo, que teve uma reação bem exacerbada ali de contrariedade em relação a isso. Acho que é interessante. Porque a Miriam Leitão tinha feito um artigo ressaltando esse fato. Depois escreveu no Globo. Agora, Maria, acho que sem dúvida nenhuma o que dá para a gente dizer também é que houve ali uma apresentação ao mundo mais formal da figura do novo presidente brasileiro, confirmando, acho que para quem acompanha ele já aqui no Brasil há bastante tempo, tudo que já sabia, quer dizer, a identificação e a identificação mútua, o que se viu ali foi, de fato, uma presença muito amigável. Era como se fossem dois amigos que têm muito em comum. E, de certa forma, tem mesmo, com todas as diferenças deixadas de lado. O que ainda, eu acho que a gente vai ver depois, é ver, primeiro, os resultados na economia, de fato, do que foi acordado, do que foi prometido, do que foi apenas mencionado como possibilidade. O que vai acontecer para nós aqui? A história da base de Alcântara, isso é importante. Vai ter uma questão tecnológica, o Brasil vai se beneficiar com isso, ou é um simples aluguel da base para empresas americanas lançarem seus foguetes aqui, economizando? E uma coisa curiosa também é o presidente Bolsonaro fazendo questão de cerrar fileiras na campanha de Trump para 2020. Que, se não chega a ser uma surpresa, não deixa de ser algo não tão corriqueiro nas relações diplomáticas. Você dizer que apoia um dos candidatos para uma eleição seguinte de um outro país, por mais amigo que seja. Vamos por partes, então? Então, vamos ver. Porque para muita gente diz o seguinte, o importante foi feito, abrir as portas, né? O papel do Paulo Guedes. Não é? Primeiro encontro no mundo, um mandato que está começando, então... Que foto é essa? Então, a foto foi positiva. Vamos começar, então, a discutir aí as possíveis repercussões. Não, eu acho que, assim, a gente tem que olhar as coisas, que a gente falou mais cedo de colocar as coisas em perspectiva. Houve vários anúncios. As pessoas também não podem cobrar que, mas não foi anunciada essa medida. Toda visita presidencial, seja do Bolsonaro, fosse da Dilma ou do Lula, tem os acordos, eles são anunciados. E tão ou mais importante do que o encontro é o desdobramento disso. Houve vários anúncios que nunca andaram e houve coisas que sim se concretizaram. É isso que a gente tem que acompanhar para medir, no médio e no longo prazo, o sucesso ou o fracasso do encontro. Mas as pessoas